Com total certeza, a pior dor que nós podemos sentir é justamente a dor do afastamento da presença do Altíssimo, que muitas das vezes ocorre no sentido dos pecados que nós cometemos e não confessamos. Não confessamos que nós erramos e transgredimos a lei do Senhor ao cometermos determinado pecado, ao agirmos de determinada maneira, e assim isso nos afasta da presença do Senhor. Olha, a palavra do Senhor nos relata no livro de 1 Samuel, capítulo número 7, versículo número 12, uma atitude que um grande profeta chamado Samuel teve. Vamos ler. Então tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Meus queridos irmãos e ouvintes, Samuel, o profeta do Senhor, no capítulo de número 7 do livro de 1 Samuel, fez um concerto com os filhos de Israel perante o Senhor. Os filhos de Israel então tiraram os Baalins e os Astarotes, os deuses estranhos que estavam com eles, ou que estavam no meio deles. Prepararam o coração ao Senhor para servir ao Senhor, como também fizeram uma limpeza geral em Israel, retirando a idolatria que estava tão enraizada na nação eleita pelo Senhor. Tudo isso segundo a direção que Samuel, profeta do Senhor, como também o último juiz, certamente recebeu do Senhor, e estava passando em diante ao povo, dirigindo o povo para a renovação da aliança com o Senhor. É interessante que este mesmo Samuel, que fora o último juiz que julgou Israel, direciona todo o povo a se congregar em Mispa. Ali ele oraria por eles. E os filhos de Israel se congregaram em Mispa, e tiraram água e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram que eles haviam pecado contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. E os filisteus, ouvindo que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Os filhos de Israel disseram a Samuel para que ele não cessasse de clamar ao Senhor por eles, para que o Senhor os livrasse das mãos dos filisteus. Samuel tomou um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando ao Senhor, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e o Senhor trovejou aquele dia grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-car. E depois desta vitória dos filhos de Israel, Samuel edificou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Interessante que Ebenezer significa literalmente pedra de ajuda. Samuel, após contemplar a forte mão do Senhor a favor de Israel contra os filisteus, edifica esta pedra dizendo que até aquele momento o Senhor os havia ajudado. Um ponto de referência para entendermos melhor como se iniciou o prelúdio da vitória de Israel, no capítulo de número 7, é justamente o lugar chamado Mispa, aonde os filhos de Israel vão se derramar pedindo perdão por seus pecados. Antes disso, eles haviam feito uma limpeza geral em Israel, quanto às estátuas de deuses pagãos que estavam ali. O princípio da vitória se inicia na decisão da mudança de atitude. Quanto ao caminho errado que possamos estar percorrendo, não podemos jamais nos esquecer que o quebrantamento genuíno e verdadeiro gera em nós o preparo espiritual do terreno do nosso coração, para conseguirmos alcançar a vitória no Senhor. E é claro que quando me refiro acerca da mudança de atitude, eu estou direcionando esta palavra a um povo que servia ao Senhor. Em outras palavras, nesse sentido, fazendo uma analogia com os dias atuais, somos nós que servimos ao Senhor e tomamos a grande atitude, assim sucessivamente se tornando uma nova criatura. Mas nesse sentido eu digo acerca da mudança de atitude, acerca da mudança dos nossos atos nesta nova caminhada. Quando nós tentamos pegar coisas da velha criatura para enquadrarmos na vida da nova criatura. Não podemos nos esquecer que vitorioso não é o povo que vence todas as guerras.
Vitorioso é o povo que, em meio à decadência espiritual, consegue reconhecer seu erro e retroceder em seu caminho ímpio. Se não tivermos atitude de fé e hombridade para reconhecermos nosso estado de decadência e nos derramarmos e confessarmos nossa necessidade de perdão, não iremos jamais conseguir avançar nesta trajetória. Ou nos humilhamos e confessamos que precisamos de ajuda, ou ficaremos enredados em nosso próprio ego e prepotência. Se Israel não confessasse seus erros, jamais alcançariam a vitória sobre os filisteus. Mas por confessarem, se derramarem, o Senhor os abençoou quando o exército inimigo intentou tentar aniquilar a nação eleita pelo Senhor. Isso mostra e nos traz uma grande lição e um precioso ensino sobre confessarmos nossos erros e nos derramarmos de corpo, alma e espírito na presença do Altíssimo. Se não confessarmos nossa doença, jamais alcançaremos a cura. Se não confessarmos nossa necessidade, jamais obteremos a vitória. Ou nos posicionamos na posição de quem reconhece os erros que cometeu e confessamos pedindo perdão, ou viveremos em um ciclo vicioso e infinito de lutas, aonde nós nunca obtemos a vitória, pois sempre batemos a cabeça nos mesmos erros que já cometemos anteriormente. Se nós não tivermos a hombridade de confessarmos aonde está alojada a doença que tem nos afastado da presença do Senhor, nós nunca iremos conseguir romper esta barreira que nos distancia da presença do Altíssimo. É por isso que precisamos ter a hombridade de reconhecer que nós precisamos de ajuda, que nós precisamos nos posicionar diante da presença do Senhor para alcançarmos mais intimidade e proximidade com a presença dele. Nós só alcançaremos tal virtude se nós confessarmos os nossos erros e aquilo que tem nos distanciado da presença dele, aquilo que tem nos afastado da presença do Senhor, a tal ponto de nós não conseguirmos enxergar mais a visão da glória que antes nós tínhamos. Interessante que nesse sentido nós vemos que quando nós estamos mais próximos de Deus, automaticamente nós enfrentamos as guerras crendo que o Senhor nos dará a vitória. Nós temos fé e esperança que o Senhor está conosco e que Ele está nos sustentando em sua presença. Nós temos fé e esperança que Ele está com as mãos estendidas sobre as nossas vidas, nos ajudando a permanecer e a não retroceder. Ou seja, quando nós depositamos a nossa confiança, quando nós intentamos estar mais perto do Senhor, depositando a nossa confiança na presença do Altíssimo, Ele nos ajuda a vencer e nos capacita, nos dando a plena certeza de que Ele está no controle de todas as circunstâncias e de que Ele está fazendo tudo conforme o seu querer e aquilo que Ele apraz. E quando nós entendemos que a vontade do Senhor é perfeita, boa e agradável, nós descansamos na vontade do Altíssimo, pois nós estamos próximos da presença dele, pois nós confiamos naquilo que ele nos diz, pois nós confiamos nas palavras que o Senhor já deliberou sobre as nossas vidas, e não é uma circunstância difícil que irá mudar este estado, não é o medo das tropas inimigos, não é o medo que as tropas dos inimigos causam em nós que irá alterar a palavra que o Senhor já deliberou ao nosso respeito. Nós precisamos deixar o medo de lado e confiar no Senhor, pois se estamos inteiramente aproximados na presença do Senhor, nós não devemos ter medo, nós precisamos confiar que Ele desbatará todas as tropas dos inimigos que têm se levantado contra as nossas vidas e nos garantirá a vitória para vencermos com autoridade, unção e poder, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Os filhos de Israel foram vitoriosos a partir do momento que eles decidiram ouvir a voz do profeta Samuel, que estava sendo direcionado pelo Senhor a falar a palavra que o Senhor estava colocando em seus lábios para falar ao povo. E assim o povo retirou de si toda a idolatria e o paganismo que estava enraizado na vida deles. Ou seja, eles limparam primeiramente o terreno para que depois recebessem a vitória da parte do Senhor. Quando os inimigos ameaçaram a destruir a nação que o Senhor havia escolhido para ser sua, o Senhor pelejou por eles, pois antes disso eles haviam feito um concerto genuíno, eles haviam com quebrantamento de alma, com quebrantamento de corpo se derramados diante do Senhor, reconhecendo seus erros e pecados e se posicionando na posição de que eles já deveriam estar há muito tempo, de homens que não arredam o pé diante da adversidade, mas que confiam inteiramente no Senhor, andando em santidade, integridade e verdade para com a presença do Altíssimo.
Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração, que possamos, como Samuel, incentivar todos aqueles que estão ao nosso redor a um genuíno quebrantamento diante do Senhor, a fazer uma aliança com o Altíssimo, e assim nós vivenciaremos a vitória que o Senhor está disposto a nos proporcionar e a proporcionar a vida daqueles que têm um genuíno quebrantamento diante da presença dele. Todos os inimigos que se levantarem contra os ungidos do Senhor não prevalecerão, pois o Senhor os defende em nome do Senhor Jesus. Se você é novo por aqui e gostou desse vídeo, te convido a curtir este vídeo, se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar com mais alguma outra pessoa. Que Deus possa nos abençoar grandiosa e poderosamente em nome do Senhor Jesus.